Segundo a graça de Deus, eu quero compartilhar algo muito especial nessa noite com a igreja. E quando eu digo muito especial, não sei se vocês já perceberam, né? É algo que incomoda, tá? É algo que provoca. É algo que às vezes faz a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Quem gosta de sair da zona de conforto aí? Ninguém gosta, né? Não. Ninguém gosta, né? Porque a zona de conforto é um lugar de conforto. E o conforto para nós, né, principalmente para o nosso corpo, é muito bom. É muito bom. Para vocês terem uma ideia, eu já estou há umas 2 semanas, né, com academia paga, agendado, e eu não fui. Estou no conforto. E essa semana que eu disse que eu ia ir, poxa, essa semana eu vou, agora segunda-feira eu vou. Final de semana, fiquei mal. Mais uma semana, agora tem uma desculpa, né? Para não ir. Mas olha como o conforto que nós temos, que nós julgamos na nossa vida ser algo favorável para nós, ele tem poder sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa linguagem, sobre a nossa maneira de pensar e, mais importante ainda, ele tem uma grande importância e influência sobre o nosso resultado. Sobre o nosso resultado. Porque quando nós nos encontramos confortáveis com algo na nossa vida, aquele resultado que é gerado por aquilo, e no meu caso, aí, vamos dizer, academia, a minha saúde está ficando em último plano. As dores continuam, né? A coluna fica gritando, não tem fôlego para fazer algumas coisas que, né, há um tempo atrás, alguns anos atrás, não muitos, né? Já não seria, não incomodaria tanto. Então, a gente, na verdade, gosta do confortável, só que nós sabemos, nós entendemos que aquilo que é confortável para nós, na grande maioria das vezes, é prejudicial. Nos prejudica. Nos traz um prejuízo em alguma das áreas da nossa vida. Hoje ainda, eu estava orando, né? Eu venho ainda, em alguns dias, ainda em processo vamos dizer assim, de restauração da saúde. Eu orava a Deus assim, dizia: Deus, eu quero viver bastante ainda, mas eu quero viver bastante bem. E não viver bastante mal. Quem quer isso, gente? Você quer também? Viver bastante com saúde? Imagina, lá com os 80, né? Sei lá, 80 e poucos, 90. Apesar que a Bíblia diz, né, que depois dos 70, os 80 é canseiro e enfado. Aí tu imagina chegar lá, né, rengueando uma perna, tomando lá não sei quantos remédios. Eu tenho um exemplo da minha família que é algo maravilhoso, fantástico, a minha bisavó. A minha bisavó, eu conheci ela e ela faleceu com 104 anos de idade, gente. É a idade, né? E assim, ó, ela não tomava remédio. Ela não era doente. E gostava numa canjibrina ainda, né? Com 104 anos. Ela mandava ainda uma de vez em quando. Era forte a véia. Eu disse: olha, eu tenho o mesmo sangue, quem sabe, né? Mas do jeito que eu estou indo, confortável assim, só Jesus na causa, né, gente? Mas então eu quero propor para você ficar um pouco desconfortável hoje, amém? Glória a Deus por você. E isso não é ruim para você, na verdade vai ser bom, diga, vai ser bom. Porque talvez não, tenho certeza, e talvez o que eu vou dizer vai servir para alguns, talvez não vai servir para outros, talvez vai reforçar alguma coisa para você, e nem tudo que eu falo é para todo mundo, ou nem tudo que eu falo é para uma pessoa só.
Mas entenda você que aquilo que Deus quer falar para você nessa noite é para você, para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha um resultado melhor na sua vida. E Deus, se tem algo que eu sei da parte de Deus, é que Deus, Ele nos ama. Você crê nisso? E quem ama, quer o bem do outro, não quer? Os casados aqui, vamos lá. Você ama o seu cônjuge, agora olha no olho agora e faz aquele merchan. Faz, né? Diz aí, eu te amo, amor. Né? Agora já resolve, né? Se estava brigado, já resolve tudo. Deus nos ama. E por esse amor é que Ele quer o nosso bem, independentemente das nossas atitudes. Tem atitudes que o seu cônjuge, às vezes, ou o seu filho faz e que você não gosta? Tem, fala a verdade, tem. Né? Porque nem tudo a gente concorda. Mas a gente sabe conviver bem. A gente sabe ter acordos, né? A palavra do Senhor diz que andarão dois juntos, se não houver acordo. Não tem como. Porque se não tem acordo num relacionamento, num negócio, num trabalho, em qualquer área da nossa vida, dificilmente as pessoas elas vão caminhar juntas para o mesmo caminho, para o mesmo propósito, para o mesmo lado. E nessa noite eu quero dar continuidade falando sobre liberdade. E já falamos sobre vários assuntos sobre liberdade aqui, e eu quero, para dar introdução nesse assunto de hoje, nesse ponto, nesse episódio, que já é o 9º episódio sobre liberdade, vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 7, do verso 10 até o verso 13. Aqui nós vamos entrar um pouco na história de Moisés, quando Deus envia Moisés e seu irmão Arão até o povo, até o Egito, para libertar o povo de uma escravidão. Eles estavam escravos. E quando nós começamos a falar sobre liberdade aqui, nós estamos falando sobre o quê? Quem que precisa ser liberto? Alguém que está preso a algo ou alguma coisa, amém? E tem coisas na nossa vida que nem nós mesmos nos percebemos que estamos presos, ou que estamos escravos, que estamos dependentes. E pode ser uma dependência emocional, pode ser uma dependência física, pode ser uma dependência até mesmo espiritual. Falei aqui numa dessas oportunidades sobre os 4 tipos de vícios que nós temos e que precisamos nos libertar. Enfim, vamos ler o texto aqui e nós vamos ver o que Deus falou, o que aconteceu aqui nesse tempo, quando Deus chama, então, Moisés e Arão, irmãos, para ajudar na libertação do povo de Deus. Por que ajudar? Será que Deus não podia fazer isso? Podia. Deus sozinho podia? Sim ou não, gente? Sim, mas Deus sempre age por meio dos homens. Deus, ele sempre age por meio de alguém para cumprir um propósito dele, mas também através da vida de alguém. Fique atento a isso. Então, Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele tornou em serpente. Olha só, quando Moisés tem o primeiro contato com Deus, lá no meio do deserto sozinho, ele diz que vê uma sarça, um mato, né? Um mato, ali no meio do deserto. E ele olha para aquele mato e vê o mato pegando fogo. Só que, ao mesmo tempo, os galhos e as folhas não pegavam fogo. Apenas saía um fogo daquilo. E ele chegou perto, curioso, né? Quem não ficaria curioso? E ele chega perto e Deus fala para ele aqui, ó, te acalma aí, rapaz. O lugar que tu está chegando é santo. Primeiro, para te falar comigo, primeiro, para te chegar na minha presença, tira as tuas sandálias. Impureza. E aqui já está um princípio, um ensino da parte de Deus. Para que nós possamos nos achegar na presença de Deus, a gente precisa
nos limpar. A gente precisa tirar aquilo que em nós está sujo. E ele chega, então Deus começa a falar com ele, olha, tu vai ser o cara que eu vou enviar para o Egito e você vai libertar o meu povo. E aí Moisés responde, eu? Ele era gago, gente. Imagina, Deus chama um cara para falar para milhões de pessoas, diga, gago. Gago. E ele, eu, Deus. E ele, enfim, começa a dizer, eu não, e eu não. E então Deus prova para ele que ele era o próprio Deus, que ele iria fazer isso, e pede para ele então pegar no chão um cajado, ele pega, acho que o cajado já estava na mão dele, agora não lembro certo. Como ele era pastor, provavelmente o cajado já estava na mão dele. E ele pegou, joga no chão, aquele cajado virou uma serpente. Depois ele provou de novo, põe a tua mão aqui dentro da tua roupa. Ele tirou a mão ficou leprosa. Põe de novo. Ele pôs de novo, tirou a mão ficou sã. E aqui ele faz a mesma coisa, então, quando vai diante do faraó. Só que como ele era gago, ele começou a rejeitar Deus. E eu não, Deus, tu vê, olha a minha condição, quem sou eu não posso, não sei falar. E não é assim que a gente faz, gente? Está confortável, né? E Deus chama, e você começa a dar um monte de justificativa, conta um monte de historinha para Deus, de que eu não, Deus, eu não posso, quem sou eu? E a gente vai contando um monte de historinha, para dar desculpa, para fugir do compromisso. E então, Deus, rapaz, faz o seguinte, estou mandando o teu irmão vir, Arão, e ele vai te ajudar. Então Arão vem e ajuda Moisés nessa jornada. Isso é interessante, que mostra algo também muito importante para nós, que a gente dificilmente na nossa jornada a gente vai estar sozinho. A gente vai precisar de pessoas. Além de Moisés, a gente vê na história de Moisés também, que ele tinha Arão como sacerdote, mas Moisés também tinha uma pessoa muito querida, que não se apartava da tenda de Moisés, chamado Josué. Que foi alguém, um jovem, que andou do lado de Moisés o tempo todo, tomou Moisés como sendo um mestre para ele, como sendo um mentor para ele, como sendo um exemplo de vida para ele, aprendendo tudo com Moisés. Isso é para ver que nós precisamos de vários tipos de pessoas na nossa vida, gente. Vários tipos de pessoas. Pessoas que vão suprir as nossas necessidades, as nossas carências, as nossas faltas, como Arão. A gente precisa de pessoas como Moisés, como Josué, pessoas que nós vamos precisar compartilhar o que nós ensinamos, que vão ser discípulos, pessoas que nós precisamos para dar continuidade ao nosso legado, à nossa história. Nós precisamos de pessoas assim. Então, ele faz essa prova com o faraó e joga o cajado, joga o bordão ali, né? E ele se torna em serpente. O que acontece depois? Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores dele. Faraó também tinha uns caras que faziam uns maracutaia lá, né? Faziam umas coisas lá. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Olha que palavra bonita, né? Nos nossos dias, o que é isso? Macumba. Bocumba não existe, né? Macumba, feitiçaria, bruxaria, tudo isso que você conhece com coisa oculta. Lá, aqui está escrito ciência oculta. Tá? E o que mais? Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão. Cada um daqueles ditos sábios, né, encantadores, jogou o seu bordão. E eles se tornaram em serpentes também. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. A serpente que se originou do bordão de Arão, foi lá e abocanhou, comeu, né, as outras serpentes dos outros sábios.
Isso prova de que Deus, ele é maior. Deus, ele é poderoso. Mesmo que o inimigo faça prodígios, o que Deus faz sempre é maior e mais poderoso. Amém? E aí no 13, e aqui está a questão, todavia o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Põe a versão ali, ARA, põe ali para nós. Tá? A NVI então, põe ali, só para ver se a tradução é diferente. Mas enfim, enquanto não muda lá, deixa eu ver se está aqui no meu... Aqui da minha anotação aqui, disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Então a gente vê aqui que Faraó, mesmo vendo todos aqueles milagres, mesmo vendo aqueles prodígios, e enfim, nós vimos aqui que aconteceram 10 pragas naquele tempo, e em todas elas, com exceção da última, obviamente, que a gente já conhece a história, Faraó, ele não se rendeu. Ele continuou com o coração obstinado, ele continuou com o coração endurecido. E o que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar, meus amados, como nós sermos livres da teimosia. Como a teimosia ou a obstinação é algo que realmente é maligno nas nossas vidas. E falando um pouco sobre isso, o que é a teimosia, pastor? Bom, é uma insistência excessiva, né? É uma pessoa que teima com frequência. Tem uns que chamam de birrento. Já ouviram? Né? É uma pessoa obstinada. Alguns chamam de persistente. Né? Mas é aquela pessoa que você fala algo e essa pessoa ela sempre tem uma resposta para aquilo e ela continua insistindo, mesmo que está errado, mesmo que aquilo não é coerente, mesmo que aquilo não é certo, ela continua teimando, teimando e teimando. Você conhece alguém assim? Algumas pessoas, né? Uma pessoa teimosa, tem alguns que chamam também que é cabeçudo. Já ouviram falar? Já? Turrão. E essa passagem mostra um pouco das consequências. E aqui não fala o todo, né, da história de Faraó e do Egito, mas a dureza do coração dele, por não permitir que o povo de Deus pudesse ir adorar ao seu Deus, levou a consequências muito sérias à vida do Faraó e também ao seu povo. Eles perderam muita coisa. A gente vê que praga após praga, eles foram destruindo, eles foram tendo prejuízo. E o maior prejuízo que eles tiveram foram com a perda dos seus primogênitos. Perderam o seu primeiro filho. Todos eles perderam seus primeiros filhos. E se a gente olhar para a nossa história, para a nossa vida, quantas coisas talvez na história da nossa vida, por causa de algumas teimosias que nós temos, a gente talvez já não saiu no prejuízo. A gente já perdeu algumas coisas na nossa história. Às vezes, coisas materiais, às vezes, experiências, oportunidades, até mesmo dinheiro, emprego, coisas que poderiam nos trazer uma satisfação muito grande, mas por causa da teimosia, do coração duro, por não se deixar ser trabalhado, a gente acaba permitindo que algumas coisas da nossa vida acabam se perdendo. Eu quero ler um outro texto com vocês, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15,
versículo 23. Olha a comparação que a palavra de Deus traz a respeito da obstinação, da teimosia. Porque a rebelião, a pessoa rebelde, é como o pecado de feitiçaria, é como o pecado de macumba. Olha o que ele está dizendo aqui. E que a teimosia, a obstinação, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. E vamos parar para pensar um pouco se não é. Quer ver uma coisa? Você chega para mim assim, pastor, deve ser muito boa essa água aí, né? Essa água é sem gás. Eu digo, não, é com gás. Não, mas ali está dizendo é sem gás. Não, mas é com gás. Né? É com gás. Eu gosto com gás, é com gás. Mas ali está... Eu estou dizendo... Tem pessoas que já são conhecidas pela teimosia, sim ou não? E você vai concordar comigo, provavelmente, que pessoas que já são conhecidas por esse comportamento, os amigos, às vezes, nem conseguem ter um bom relacionamento com eles. É ou não é verdade? Porque se ele vai falar algo que possa contrariar o amigo, ele já nem fala. Se entra numa conversa que, porventura, vai trazer alguma discussão, ele já nem fala. Ele já nem entra. E isso acaba trazendo, gente, até mesmo um afastamento das pessoas próximo daquele que é teimoso. Próximo da teimosia da gente. E engraçado que algumas áreas... Às vezes a pessoa é mais teimosa, outras nem tanto. E principalmente naquelas que ela acha que ela se garante. Que ela se garante que ela entende. Não, mas aqui eu sou autoridade nessa área. Já ouviram aquela historinha assim? Porque eu tenho 20 anos de experiência. Eu, como venho do ramo de materiais de construção, trabalhei quase 15 anos nesse mercado. Eu no balcão atendendo muitos profissionais dessa área, quando alguma coisa era um pouco contrária do que ele queria, não, mas eu tenho 20 anos, eu ouvi muito isso. Não, mas olha só, meu amigo, isso aqui é uma coisa nova. Não adiantava mesmo. Por quê? Porque a pessoa... Quando ela é obstinada, ela não quer nem dar ouvido a algo que possa até mesmo beneficiar ela. Ela não consegue ouvir. E olha o que diz ali, a obstinação é como a idolatria. É como eu idolatrar essa garrafa, eu idolatrar a minha ideia, idolatrar o meu conhecimento, idolatrar aquilo que eu julgo está certo, eu estou idolatrando, porque eu não mudo. Porque para mim é verdade, mesmo que seja mentira. Porque para mim é certo, mesmo que esteja errado. A teimosia. E isso tem levado, infelizmente, famílias à falência. Casais à separação. Filhos e pais afastados. Por causa de uma verdade que é uma mentira. Por causa de algo certo que está errado. Por causa de um pré-conceito estabelecido que talvez nem é seu, que você herdou. Vocês já me ouviram contar a historinha do peixe? Sim ou não? Se não, vou contar, para quem não ouviu ainda. Estava a mãe fazendo peixe em casa. E a mãe foi lá, cortou a cabeça do peixe, cortou o rabo do peixe, estava a filhinha vendo ali a mãe fazer o peixe. E ela olhou e disse assim: mãe, por que é que tu corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe? E ela olhou para a filha e disse assim:
A mãe sempre fez assim. Eu aprendi com a avó. E a avó estava na sala, a avó morava junto, né? Sabe, a avó quando mora junto? A avó morava junto. E ela foi lá. Vó, a mãe está fazendo peixe. E ela disse que aprendeu com a senhora, que a senhora ensinou ela a fazer peixe. E ela corta a cabeça do peixe e corta o rabo do peixe. Por que a senhora ensinou ela a fazer assim? É que a minha frigideira era pequena, e aí não cabia o peixe inteiro. Briga com a mãe para fazer o peixe inteiro, porque ela tinha a frigideira grande. Não, mas é assim, tem que ser assim. Às vezes a teimosia que está em nós, não foi nós que criamos. Ela foi herdada. Ela foi aprendida. Você viu, ensinaram, e você só passou a replicar aquilo. E qual que é o nosso problema hoje? A gente às vezes não se questiona as coisas que a gente faz. A gente não pergunta, a gente não se pergunta o porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu penso o que eu penso? Por que eu ajo da maneira que eu ajo? Por que eu sou assim? E quando nós passamos a refletir, medir isso em nós, a gente vai achar tanta inverdade. A gente vai achar tanta coisa que não é coerente e que não está de acordo com a palavra de Deus. E a gente tem vivido, às vezes, coisas, meus amados, que não é da vontade de Deus. Mas a gente vai se auto-enganando. Não, mas eu sou crente, mas eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Sim, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Vir na igreja, só vir na igreja, e você não meditar, ouvir, orar, e pôr em prática aquilo que você ouve e estuda da palavra de Deus, não te torna um cristão. É brabo isso que eu estou dizendo. Porque o que é ser cristão? Alguém sabe? Você sabe? Ser um pequeno Cristo. Agora vamos olhar para a figura de Jesus. Quem foi Jesus? Como era o comportamento de Jesus? Vamos olhar aqui um comportamento de Jesus, então. Para a gente tirar a prova dos 9. Quem lembra da prova dos 9 aí? Essa é boa, né? Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Vamos olhar essa história. A maioria aqui já ouviu falar, já conhece, mas tem tudo a ver com o nosso contexto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava ali, estava ensinando, e uma multidão perto dele, ele estava perto do lago. E como o pessoal começou a vir, ele começou a apertar. E aí o que ele fez? E ele viu 2 barcos junto à praia. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então o que aconteceu aqui? Jesus estava perto da praia, estava ensinando uma multidão de pessoas, e o povo começou a apertar ele. E a água estava atrás e o povo apertando ele. Eu vou tomar banho aqui? Ele viu um barco e disse, eu vou entrar no barco. E aí ele entrou no barco, ficou dentro da água, pediu para Simão, que é o famoso Pedro, né? Pediu para Simão, e ele ficou ali ensinando. Ficou dentro do barco ali ensinando as multidões. E daí? Quando acabou de falar, ele falou para Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Não, mas peraí, pulou alguma coisa aí. Isso. Não, volta. 4, 5, pulou 5.
E aí, mestre, olha só, Pedro não conhecia Jesus. Pedro não sabia quem era Jesus. Pedro tinha chegado, tinha a noite inteira pescado, chegou ali, estava lavando as redes. Por que estava lavando as redes, gente? Ele não tinha pegado nada. Mas ele estava ali, estava aquela multidão, estava trabalhando, mas ele estava ouvindo Jesus. E quando Jesus se dirige a ele, disse para ele, agora vai, volta para o mar e lança tuas redes. Eu imagino Pedro, rapaz, eu sou pescador. Desde criança eu aprendi a fazer esse negócio. Eu tenho negócio de família aqui. Não peguei nada, eu estou a noite inteira trabalhando, estou cansado. Isso é o que Pedro provavelmente pensou. Mas quando ele fala aqui agora, Pedro dizendo, mestre, havendo trabalhado toda a noite, eu não peguei nada. Agora olha a resposta verdadeira. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Jesus era pescador, gente? Ele era marceneiro. Mas olha aqui o segredo, ele deu ouvido. Quem é que era pescador? Simão. Quem passou a noite toda trabalhando, não pegou nada? Simão. Quem conhecia de pesca? Simão. Mas ele ouviu algo tão poderoso, algo tão generoso, algo maravilhoso, ele viu algo naquele Jesus, que ele disse, mestre, eu conheço o meu trabalho, eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer o que tu está dizendo. E aí o que aconteceu? E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, então, prostrou-se aos pés de Jesus, reconheceu, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, doravante você será um pescador de homens. Já deu propósito ali. E arrastando eles os barcos sobre a praia, e aqui olha o que aconteceu, deixando tudo, o seguiram. A pessoa que dá ouvidos para Jesus, mesmo que seja prepotente, teimoso, arrogante, porque é o que muitas vezes acontece na nossa teimosia. A nossa teimosia, ela vai derivando de várias coisas, vários sentimentos em nós. Um deles é a prepotência, por se achar melhor. A arrogância de arrogar que sabe mais. E Pedro poderia dizer qualquer uma dessas coisas para Jesus. Pedro poderia ter alegado qualquer coisa para Jesus. Não, a minha rede, não, olha o meu barco, olha a lua. Não, porque não é tempo, não, porque a maré. Por isso que não adianta pescar. Por isso que eu pesquei a noite toda e não deu. Mas ele poderia ter utilizado qualquer historinha para justificar. Não mudar, não fazer o certo, não fazer e não obedecer o que Jesus tinha dito para fazer. Mas ele foi humilde. Ele negou tudo que ele era. Ele deixou tudo que ele era. Ele deixou tudo que ele achava por certo. Ele deixou tudo que ele acreditava como certo e deu ouvidos. E começou então a seguir Jesus. Eu creio que essa pesca foi algo tão maravilhoso, e se chama pesca maravilhosa,
que foi tão impressionante, tão impactante na vida de Pedro, que fez ele largar até a esposa. Ele não se separou da esposa, mas ele foi lá e disse: agora eu vou seguir um caminho, e esse caminho é Jesus, e quem segue esse caminho tem vida, quem segue esse caminho tem paz, tem graça, tem misericórdia, tem bondade, tem favor divino. E quando ele fez isso, a vida dele mudou. Mas ele negou a teimosia. Pedro era temperamental, a gente vê pelas escrituras, que qualquer coisa ele já puxava da bainha a sua espada, a sua faca, e tanto que ele cortou a orelha de um soldado. Porque ele era impetuoso. Mas nas coisas de Deus, naquilo que ele passou a viver na presença de Jesus, ele foi moldado, ele foi trabalhado, ele foi aperfeiçoado. E eu entendo, amados, que tudo nessa vida existe um tempo. E o tempo da perfeição é o tempo dessa vida, o tempo do aperfeiçoamento é o tempo dessa vida. Ninguém vai ser perfeito, todos nós vamos errar, todos nós vamos pecar, mas a gente precisa se deixar moldar por Deus. A gente precisa, sim, sair da nossa zona de conforto, e que ela muitas vezes é o que traz prejuízo em algumas áreas da nossa vida, como a gente vê na vida de Faraó, como foi prejudicado. Como uma decisão de um homem prejudicou uma nação inteira, como uma decisão sua pode prejudicar toda a sua família, por uma teimosia às vezes, por não querer escutar o Senhor. E às vezes não é o Senhor, às vezes é a esposa, e às vezes a esposa, o marido, às vezes você, o chefe, ou às vezes o chefe, o colaborador, por causa da teimosia, por causa da minha arrogância, eu não permito escutar o outro, e o prejuízo vem, e às vezes é irreparável esse prejuízo na nossa vida. E a gente vê aqui, meus amados, nessa história, nessa passagem, que o Evangelho, ele tem poder para quebrar toda a teimosia, que o Evangelho tem poder para quebrar, para libertar de qualquer teimosia, qualquer obstinação. Por que eu digo isso? Porque quando nós nos deixamos ouvir o Senhor e descer o nosso coração, o Espírito de Deus, ele passa a habitar em nós. E quando a gente faz algo que o Senhor não se agrada, o Espírito fica aqui dentro, assim como parece um ferrão incomodando. É ou não é? Não é assim. Está errado. Fica causando uma angústia. Não é por aí, meu amado. Não é esse o caminho. Quem tem o Espírito de Deus não consegue permanecer na teimosia. Não consegue permanecer nessa idolatria, como a gente viu ali. Não consegue, porque fica mal. E se você não tem se sentido desconfortável com algo que você tem ficado no seu conforto, teimando, e talvez Deus te importunando já há muito tempo, faça algo. Quem é o Deus disse para Moisés? Faz o que eu estou te pedindo, rapaz. Eu estou te chamando. Por muito tempo Deus ficou me inquietando, me chamando, e eu dizendo, eu não. Não quero, não é para mim, não estou afim, não sou, não. Só que quanto mais você vai negando, rejeitando, mais as coisas vão se apertando. Mais vai apertando. É que nem aquelas coleiras de cachorro, sabe? Quanto ele mais briga, mais aperta no pescoço.
mais tu vai ficando se sentindo sufocado, porque tu vai ter que ir. Tu vai ter que ir. E se você não tem escolhido seguir o Senhor, a cobrança ela vem, meus amados. E não perca tempo nisso. Pedro, gente, ele deixou de lado toda a sua experiência. Tudo aquilo que ele julgava por certo, toda a história dele como pescador. Ele largou tudo, todo o conhecimento natural que ele tinha, para ouvir algo sobrenatural e obedecer aquilo que Jesus falava. Você não precisa fazer nada do que eu estou dizendo aqui, mas faça tudo do que você ouviu da palavra de Deus. Que isso tem verdade. Que isso, a própria palavra se compromete. E Deus fala que Deus ele tem compromisso com a sua palavra, em cumprir a sua palavra. Pedro ele se permitiu ouvir Jesus, um homem que ele nunca tinha visto na vida. Mas quem encontra Jesus de verdade é impactado para a vida toda. Quem tem um encontro, uma experiência com Jesus de verdade, ele é marcado para o resto da sua vida. E talvez até hoje você só ouviu falar de Jesus. E é muito diferente de você ter um encontro com Jesus. E talvez muitos aqui só ouviram falar. E talvez é por isso que a vida não foi. Talvez é por isso que ainda tem muita dúvida. Talvez é por isso que ainda continua voltando para o passado. Porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Pedro encontrou Jesus. E no momento que Jesus falou com ele, Pedro já reconheceu a voz e disse: Mestre. Mestre. Você chamaria qualquer um de mestre? Que você ouve pela primeira vez? Mas quando você ouvir Jesus, você vai dobrar o teu joelho e vai dizer assim: esse é o meu Senhor. Esse é o Senhor dos Senhores. Esse é o verdadeiro Deus. E não é qualquer Deus, não é qualquer lugar que você vai encontrar o Deus verdadeiro, meus amados. Eu posso falar de Jesus para você, e você vai ter uma percepção, mas quando você encontrar Ele, você vai ver quem Ele é de verdade. Eu posso falar todas as minhas experiências para você. Eu posso falar de tudo que eu já vivi, de todos os milagres que eu já tive e presenciei e pude ser usado por Deus. Mas não se compara você ouvir a voz dEle, você reconhecer o Mestre, você ter um encontro com o Mestre, não se compara. E tudo aquilo que você talvez julgava por certo, valioso, verdadeiro, você vai ver que não vale de quase nada. Porque quão bom é você estar na presença de Deus. Há pessoas aqui que se acham tão cheias, mas estão tão vazias de si mesmo. Há pessoas que se acham tão completas, mas são tão vazias. E esse vazio, só quem pode preencher é esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que eu não posso, de maneira nenhuma, preencher isso. O meu testemunho é para gerar fé no seu coração, mas o encontro quem vai ter é você com Ele. É você com Ele. E Ele está aqui. Você só precisa dizer: eu quero. Eu quero. E não é como Jesus disse para os fariseus: eles me adoram com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Não é com a boca que Deus quer, é com o teu coração. Porque, lembra da passagem de Faraó? Deus não falou da boca de Faraó, o que Faraó falava. Deus falou do coração de Faraó. O coração dele é obstinado. O coração dele está duro. Como está o teu coração? Como que está o teu coração? Está aberto? Está sensível?
para ouvir, para ter um encontro com Jesus, para ser amado. Estou louco para arrumar um, pastor. Estou louco para arrumar uma, pastor, porque eu quero ser amado. 2004, quando eu cheguei na igreja, contei meus amigos. Eu vinha de um tempo de obstinação, de teimosia. E lógico que naquele tempo, né, 2004, faz um tempinho, né, gente? Fazendo as contas agora rápido, é 20 anos, né? Então não façam conta, tá? Não vou dizer quanto eu tinha naquela época. Mas meus amigos encontrei na igreja e comecei a minha caminhada de fé ali. E passado um tempo, eles começaram a me questionar: tá, e aí tu vai namorar? E eu disse: cara, não é o tempo. Eu disse: olha, se eu não estou feliz, como é que eu vou fazer alguém feliz? E agora eu vou falar para aqueles que estão loucos por um chinelo torto aí. Naquele tempo isso já acontecia, mas hoje é pior, tá? Naquele tempo já acontecia, né? Ah, fica com um, fica com outro. Hoje é assim, então, meu Deus, nem se fala. E eu fiz um propósito com Deus. Gente, eu estou falando de coisa assim, que naquela época era muito comum essas coisas que eu vou contar agora. E eu fiz um propósito com Deus e falei para Deus o seguinte: Deus, uma hora eu quero namorar, mas eu me conheço. Então, eu vou casar, e aí eu já falo em casar, não namorar. Eu vou casar com a primeira mulher que eu beijar. Ali, ó, regalou o olho. Porque daí eu tinha que escolher bem. Não podia ser qualquer uma. E aí eu entrei para a maratona. Mas eu coloquei Deus no jogo. Deus no negócio. E aí, às vezes, eu disse assim: bah, Deus, aquela ali. E aí não dava. E aí me vinha um nome na mente. Vocês sabem que o nome é? Vocês têm que saber, gente. Eu fui fiel na minha promessa. Dani. Tá, não dava. Passou um tempo. E aí eu já conhecia a minha atual esposa, só que ela era minha amiga. E aí passou um tempo e tal. E aí eu assim, aquela menina lá, né? Porque, gente, não vamos ser hipócritas, né? A primeira coisa que a gente olha é o quê? É o conhecimento. Olhos. Tu olha se é bonita, né? Se te agrada visualmente, sim ou não? Sim. Homem e mulher, não se engana, tá? Não vamos ser teimosos, né? Amém? E aí eu olhava assim, Deus. E aí vinha na mente, Dani, de que é isso? E passou o tempo, assim, né? E aí um dia, assim, eu olhei para Dani e olhei diferente. Eu não sei, porque não estava no script, é para alguém isso aqui, aí, para você ajustar talvez a tua visão e o teu propósito. E eu olhei para Dani e os olhos brilharam. E a Dani olhou para mim e brilhou. E aí eu lembrei do meu voto: um beijo, um casamento. E eu falei com ela, e eu disse assim, quando eu chamei para dizer para ela que eu estava gostando dela, não sai beijando, tá? Eu falei com ela. E eu disse para ela assim: eu estou gostando de ti, mas eu não quero um namoro, eu quero um casamento. O que tu quer? Não, eu quero casar também. Eu digo: opa, então deu o primeiro gol, sim, checklist, né? Gente, não vamos errar de novo, né? Errar uma vez tudo bem, errar duas, não, né?
Enfim, deu gol no checklist ali, né? Tudo, tá bom. Vamos orar. Vamos orar. Eu digo, vou orar. E assim foi um bom período até eu ter a convicção que eu deveria beijar, que eu deveria casar. E aí quando nós decidimos namorar, 5 meses depois eu estava casado. Amém? Não é regra de fé. Mas por que eu estou falando isso aqui? Não sei também. Mas é que quando nós fazemos as coisas para agradar o Senhor, Deus também satisfaz os desejos do teu. Mas eu conhecia Jesus. Eu tinha tido um encontro com Jesus. Eu não estava fazendo as coisas da boca para fora. E o que eu falei, eu cumpri. Eu me deixei ser moldado por Deus. Foi fácil, gente? Nem um pouco. Mas eu não me arrependo de nada. E eu louvo a Deus ter uma família maravilhosa. Uma esposa que sempre me apoiou em tudo. Sempre esteve comigo em tudo, até nas coisas loucas que eu decidi. Tenho filhos maravilhosos. Eu louvo a Deus. Ah, tua vida é perfeita, pastor? Nem um pouco. Mas eu busco aperfeiçoar a cada dia. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, meus amados. E é por isso que eu falo para você com muito temor e muito amor. Eu quero que a sua vida seja tão boa quanto Deus tem tratado a minha. Eu quero que a sua casa tenha tanto temor quanto a minha casa tem temor de Deus. Eu quero que você tenha tanta experiência com Deus quanto eu tenho tido nesses últimos 20 e poucos anos com Deus. Porque eu sei que é só conhecendo Jesus de verdade que a sua vida vai cada vez mais para frente. Deus, Ele quer nos abençoar e também Deus quer nos salvar. A salvação, ela vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a salvação. Mas Deus também deseja te abençoar, mas não tem como Deus abençoar a sua teimosia. Não tem como Deus abençoar você não querer se entregar, você querer conhecer, você querer se render, você querer largar tudo. Se você não quer largar tudo, tudo o que, pastor? Todas as coisas que impedem Deus de trabalhar na sua vida, todas as coisas que Deus não se agrada na sua vida. Mas não dá para mudar tudo de uma vez? Não, não dá, mas você tem que querer. Tudo começa pelo querer. Tudo começa querendo fazer algo. E se você não tem o princípio de querer mudar algo, não vai mudar. Não vai adiantar, não vai resolver, não vai trazer melhora, não vai trazer crescimento, não vai trazer alegria, não vai trazer bênção sobre o seu lar. Tem pessoas aqui frustradas, porque vem à igreja e não melhora. Tem pessoas aqui, talvez ao ponto de tomar uma decisão que pode mudar toda a história da sua vida. Por quê? Porque não conhece Jesus de verdade. Conhece Ele de ouvir falar. E eu não quero que você conheça um Jesus de ouvir falar. Eu quero que você conheça quem Ele é, porque eu sei que você não vai vir para uma igreja porque você vai bater um cartão, mas porque você tem prazer de vir adorar aquele que é o Senhor dos Senhores. Que você vai vir para poder louvar e louvar porque você é grato, mesmo no dia mau. Porque mesmo que você perca algo tão precioso para você, você vai ficar triste, faz parte da vida, mas você vai reconhecer que Jesus até ali está com você, e Ele é contigo. Eu não sirvo qualquer Deus, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E você? A quem você serve? A quem você quer servir? Você quer continuar como está?
eu sou muito chato com algumas coisas, e quem anda mais perto de mim sabe. E isso não é privilégio de ninguém, tá? Qualquer um pode andar perto de mim. Eu não sou estrela, eu não sou famoso, eu não sou melhor do que ninguém, gente. E nem gosto dessas coisas. Tá? E se andar perto de mim, vai ver que eu tenho muita coisa que você talvez não vai gostar. Mas está tudo bem. E eu vou andar perto de você, vou ver que também tem coisa que eu não vou gostar, mas está tudo bem. Todo mundo está buscando ser aperfeiçoado, amém? Mas a gente precisa uns dos outros. E é isso que faz de nós sermos uma igreja forte. É isso que faz de cada um de nós sermos pessoas melhores. É querer andar uns com os outros, para nós sermos fortalecidos uns nos outros. E isso é igreja. Isso é igreja. Isso é a verdadeira igreja. E o que eu ia dizer é que, às vezes eu sou chato com algumas coisas. No que, pastor? Naquilo que... Algumas coisas eu já passei nessa vida. Eu já fui mimizento. Eu já fui uma pessoa com complexo de inferioridade. Eu já fui um emburrado, ainda às vezes sou, né? Eu me esforço para sorrir, ainda falava antes para as meninas do louvor aqui. Eu falo comigo mesmo. Vocês acham que eu pode dizer assim, o pastor está louco, ó. Né? Não, eu falo comigo mesmo. Assim, sorri, rapaz. Porque cada um tem os seus problemas, amém? E a gente tem que se conhecer. Mas uma coisa que eu implico, e não é por maldade, não é pelo mal de ninguém, é para validar e para você se tornar a pessoa que você deve ser, que Deus te criou para ser. Não fica inventando historinha. Eu não consigo. Não é para mim. Eu não tenho condições. Não faça isso com você. Para começar, se você está aqui é porque Deus sabe que tu tem. Você está vivo, meu amado. Você tem 2 pernas, tem 2 braços. Você tem saúde, você respira. Você está aqui. Você está ouvindo algo que é para te levantar e não para te derrubar. E se Deus te oportuniza, é para você pegar com as 2 mãos e dizer assim, é meu, eu vou fazer. Não é porque você é bom, não, é pela misericórdia de Deus. Não é porque você é o melhor, não, é pela misericórdia de Deus. Entenda isso. Que tudo que Deus dá é por graça. Não porque a gente merece, mas é porque nós, diante de Deus, Ele nos ama primeiramente. Só que a gente, até isso, a gente também é hipócrita. A gente ganha as coisas assim, ai vida, ai isso, ai aquilo, e fica desmerecendo tudo que ganha. Se achando, se diminuindo, se desprezando. Não faça isso com você mesmo, meu amado. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus. E o Senhor te chamou para governar, para dominar sobre todas as coisas. Não sobre os homens, mas todas as coisas em você mesmo. Qual sentimento te põe para baixo? Qual pensamento te põe para baixo? O que está fazendo com que você não acredite em você mesmo? O que te impede de ser quem você deve ser? Quanta coisa a gente vai frustrando os planos, vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, sabe que deve, sabe que sabe e não faz. Teimando, teimando, teimando e teimando. Amém? Eu sugiro que você em algum momento faça isso. Grave as suas palavras, grave a sua oração e escute. Você vai ver que você provavelmente vai reprovar quase 80%, 90% do que você fala.
no começo. E a gente se escute, se veja. Eu tenho o privilégio que eles gravam aqui as minhas ministrações, as minhas orações, e eu paro para me escutar, às vezes assim, misericórdia. Aí eu posso me aperfeiçoando. Mas faça isso com você também. Você vai ver quantas coisas você vai reprovar em si mesmo. Não precisa deixar os outros fazer isso por você. Faça você mesmo, com você. E eu tenho certeza do que eu vou falar. Você vai melhorar em muito. Você vai crescer em muito. Começa a avaliar mais o que você faz e menos o que os outros fazem. Começa a avaliar mais o seu comportamento, a sua atitude, a sua fala, e menos o que os outros fazem e o que os outros falam. Eu tenho certeza que você vai melhorar em muito. Amém? Salmo 81, 11, 14, para nós encerrarmos. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Deus falando. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Olha só, gente. Se o meu povo me escutasse, se o meu povo me desse ouvido, se o meu povo me conhecesse, se o meu povo andasse comigo, se o meu povo não tivesse o coração duro, se fosse teimoso, quanta gente boa aqui, gente, mas que sai daqui ouvindo às vezes a palavra, e aí vai para casa e fica murmurando, faz totalmente o contrário do que ouviu. E é por isso que as coisas não melhoram, gente. Tenha um encontro verdadeiro com Jesus, que você vai deixar seu coração mais carne. Você vai ser mais sensível à voz do Senhor. E vai questionar menos as coisas. Menos as coisas certas. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Você não precisa ficar questionando tudo e todos ao tempo todo. Questione mais o que você faz, mais o que você fala, mais como está a sua vida. Cuide bem da sua vida, que você vai perceber que cada vez mais as pessoas vão querer estar mais perto de você. As pessoas vão querer estar perto de você, porque você é uma influência boa. Porque você tem coisas que pode agregar, coisas boas na vida delas. E isso é maravilhoso, gente. Isso é algo de Deus. Só coloca agora ali, ó, Provérbios 2, o louvor pode subir. Provérbios capítulo 2, vamos ler um pouquinho aqui, ó, rapidamente. Conselho que o rei Davi, ele dá para Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se você buscar a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurarem. Olha isso aqui, gente, pode deixar ler esse verso. Olha como Davi a sabedoria de Davi é incrível, né? Como a gente se esforça para ter um salário melhor, né? Como a gente se esforça para ganhar dinheiro, né? Como a gente se esforça. Acorda cedo, dorme tarde, faz hora extra, estuda, se afadiga no trabalho. Tanta coisa, para quê? Para buscar o tesouro, para buscar a prata,
para alcançar o primeiro milhão, para ser bem-sucedido, para adquirir bens. E ele faz essa comparação. Olha, se tu buscar sabedoria, como tu tem todo o trabalho para buscar tesouros, aí o que acontece? Verso 5. Então, entenderás o temor do Senhor, e você achará o conhecimento de Deus.